Boa noite, a paz do Senhor para todos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Meus irmãos, vou ler aqui no livro de Tiago, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia e por mais uma noite de estar aqui lendo a palavra do Senhor. Amém. Em Tiago, capítulo 4 em diante, que diz assim a palavra de Deus, o Senhor. De onde vem as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pede mal, para o gastarde em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é de inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúme. Ante ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai vós, pois a Deus resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Lavrai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificais os corações, senti as vossas misérias. Lamentais e chorais, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhais vós perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observado da lei, mas juiz. Há só um legítimo que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julga a outrem? Eia agora vós, que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contaremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor, que parece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que desvieis, diz, se o Senhor quiser, e se vivemos, falemos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriareis,
em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aqueles, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Glória a Deus. Olha aqui no livro 2 Pedro, capítulo 2. Amém? E diz assim a palavra de Deus. E também entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que traduzirão encobertamente heresias de perdição e enganarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançando no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro na justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiedamente. E livrou o justo Ló, enfardado da vida dissoluta, do homem abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligiam todos os dias a sua alma, justo havendo ouvido sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos, e reserva os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aquele que, segundo a carne, andam em concupiscência e imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receados, blasfemam da dignidade, enquanto os anjos, sendo maiores em força, e podem não pronunciar contra ele juízo. Blasfemam diante do Senhor, mas este como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para seres presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, tendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, duas são eles, máculas deleitar-se em seus enganos, enquanto se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não sensato de pecar, engordando as almas inconstantes. Tendo o coração excitado na avareza, filho de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça,
mas teve a repreensão da sua transgressão. Pois uma mula falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fortes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas permanentemente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, seduzem com a concupiscência da carne e com dissoluções aquele que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é viciado do tal, faz também escravo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque é melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo o desviarem-se do santo mandamento que lhe foram dados. Porém sobreveio-lhe os que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada rola na alma. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço. Fique na paz, uma boa noite para todos. Até outra oportunidade, se Deus permitir. Deixei aqui um versículo no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus, Deus é contigo. Amém? Fique na paz, uma boa noite, até amanhã, se Deus permitir.